Olá pessoal, É, hoje a gente vai ter nossa oitava aula, né? E é uma aula bem curtinha, né? Ela é na verdade um complemento da ressuscitação cardiopulmonar, né? A RCP em adultos, né? A gente vai falar sobre a RCP em gestantes, tá? E a situação de ressuscitação em gestantes, ela é rara, tá? E todos os profissionais de saúde devem estar preparados, né, para lidar com esse tipo de situação, né, esse tipo de emergência médica, né, e incluindo, né, o cirurgião dentista, né, uma vez que a odontologia, né, está dentro de hospitais, né, hoje em dia a gente tem a cirurgia bucomaxilofacial e tem a odontologia hospitalar, né, que são especialidades da odontologia que estão dentro de hospitais, né? E muitos cirurgiões dentistas, né, devem estar preparados para isso, né? Então, a partir daí, né, a gente vai abordar nessa aula a ressuscitação cardiopulmonar, né, RCP em gestantes, certo? Então, a parada cardíaca e gestação, né? Então, a gente tem uma mortalidade relacionada à gestação, ela é rara, né? E em países desenvolvidos a ocorrência elas são estimadas em um óbito para 30 mil, né, dos partos, né. É, o feto ele deve ser sempre, né, considerado quando algum evento cardiovascular adverso ocorre durante essa gestação, tá? E a ressuscitação em gestantes, ela é baseada, né, em uma série de estudos e na fisiologia da gestação e alterações que ocorrem durante o parto, né? A gente tem uma estimativa mundial que morre aí por volta de 342 mil gestantes, né? Durante a gestação ou parto, ou nos 42 dias seguintes após o parto, certo? Então, o histórico da doença pregressa é de extrema importância, né? Como a gente pode ter como exemplo doenças psiquiátricas de cunho psiquiátricos, né? E complicações mais sérias da gestação, como sepse, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, hemorragia obstétrica, tá? Então, os profissionais da maternidade devem ser treinados para reconhecer e controlar as emergências médicas, tá? E demonstrar competência, né, em cenários baseados em possíveis situações reais. Então, devem realizar simulações das situações de emergências médicas para o treinamento de fato, certo? Então, alterações fisiológicas significativas, elas irão ocorrer, né, durante a gestação, né, como, por exemplo, um débito cardíaco, né, volume sanguíneo, ventilação por minuto e consumo de oxigênio, eles são aumentados, né, durante a gestação. E além disso, né, o útero gravídico, né, pode causar uma compressão significativa dos vasos ilíacos e abdominais, né, quando a gestante se encontra na posição supina, ou seja, com a barriga voltada para cima, né? O que resulta, né, em uma redução do débito cardíaco e hipotensão, tá? Então, nas suas principais causas, né? Existem várias causas de parada cardíaca na gestante, né? Tem um estudo em inglês que mostrou que mortes maternais durante a gestação, no parto ou nos 42 dias seguintes ao parto, né? Esse estudo foi feito em 2003, entre 2003 e 2005, né? Foram associadas às doenças como, né, doença cardíaca, embolismo pulmonar, distúrbios psiquiátricos, distúrbios de hipertensão durante a gestação,
que é eclâmpsia, né? Hemorragias, embolismo do líquido amniótico, né? E gravidez ectópica, tá? Então, a gestante ela também pode apresentar uma parada cardíaca pelas mesmas causas de uma mulher não gestante, do mesmo grupo etário, certo? Além dessas complicações, né, ela pode apresentar complicações, né, do mesmo grupo etário, de uma mulher que não é gestante, certo? Então, né, as principais intervenções para prevenir a parada cardíaca em gestante, né, a gente deve encontrar, né, nas situações de emergência médica, a gente vai utilizar o algoritmo A, B, C e D, né? E muitos problemas cardiovasculares associados à gestação são causados basicamente pela compressão da aorta cava, certo? Então, o tratamento da gestante comprometida deve obedecer, né, esses passos que a gente vai falar agora, certo? A gente vai posicionar a gestante em decúbito lateral esquerdo, né? O que deslocará o útero para o lado esquerdo, né? Aliviando a possível compressão da veia cava inferior, tá? É... Administração de oxigênio, né? E aí vamos monitorar esse paciente com um oxímetro de pulso, né? Se esse paciente estiver hospitalizado, né, a gente vai administrar fluidos para controlar uma hipotensão ou uma hipovolemia, né? A gente vai checar sempre a hipotensão da paciente, né? Que ela tem que estar maior que 10 milímetros de mercúrio, né? Na diastólica, ou 80% da pressão basal, certo? A hipotensão na gestante, ela pode resultar em uma redução da perfusão placentária, tá? Chamar sempre ajuda especializada, né? No caso, um obstetra ou um neonatologista, né? Devem estar envolvidos na ressuscitação precoce, né? Procurar identificar, né, e tratar alguma causa que seja subjacente à parada cardíaca, tá? Então, aí a gente vai procurar um motivo por que ela teve essa parada cardíaca, né? E aí tratar, né? Como a gente já viu na aula de RCP para adultos, certo? E aí a gente tem algumas modificações na diretriz de suporte básico de vida para a parada cardíaca, né? Em gestantes. Então, durante a tentativa de ressuscitação de um gestante, o profissional, né, tem potencialmente dois pacientes, a mãe e o feto, tá? E a maior esperança de sobrevivência, desculpa, do feto é a sobrevida da mãe, tá? Então, para a gestante criticamente doente, né, o socorrista deve proporcionar uma ressuscitação apropriada, com base nas considerações, né, das alterações fisiológicas causadas pela gestação, tá? Então, após 20 semanas de gestação, o útero da gestante pode pressionar essa veia cava inferior e a aorta, né? E diminuir o retorno venoso e o débito cardíaco, né? Então, a obstrução uterina desses vasos pode causar uma hipotensão, uma pré-parada cardíaca ou choque, tá? E em pacientes debilitadas, ela pode precipitar uma parada cardíaca. Então, após a parada cardíaca, né, o comprometimento do retorno venoso e do débito cardíaco pelo útero gravídico, né, limitam a efetividade dessas compressões torácicas, né? Então, a menos que a gestante ela esteja na mesa cirúrgica inclinada, né, com a inclinação de 30 graus, né, a gente vai posicionar ela em decúbito lateral esquerdo,
né? E dessa forma a gente vai ter uma melhor hemodinâmica desse paciente, né? A gente vai estar fazendo a descompressão dessa veia cava, tá? E iniciar, né, as manobras, né, e administrar essas compressões torácicas, tá? Que não é, né, uma manobra simples de realizar com essa posição, certo? Então, né, no suporte básico de vida na gestante, em parada cardíaca, a gente deve obedecer alguns passos, né? Então, chamar inicialmente ajuda especializada precoce, tá? Iniciar todo aquele suporte básico de vida convencional que a gente já conversou na aula anterior, certo? Que mais? Deslocar manualmente, né, o útero para a esquerda para remover essa compressão da veia cava, né? Com uma mão, você pode fazer essa manobra com uma mão ou com ambas as mãos, né? Como a gente pode observar nesse slide aqui, né? A gente consegue observar essa imagem, então a gente faz esse deslocamento, certo? Que mais? Se a manobra anterior ela não puder ser realizada e tiver disponível uma superfície rígida em cunha, né? A gente vai colocar essa paciente do lado direito da gestante, tá? E aí a gente vai ter uma elevação do lado esquerdo, certo? Resultando em uma inclinação lateral esquerda, né? Então ela tem que ficar entre 15 e 30 graus, tá? Como a gente observa nessa imagem. Então a paciente ela está sobre uma prancha, né? E existe uma elevação de 30 graus nessa região, né? Isso faz com que há uma descompressão dessa veia cava, certo? E aí a gente inicia a RCP, tá? Então a manutenção das vias aéreas, né? Nas gestantes ela é mais difícil e a posição inclinada do paciente aumentada, né, ela dificulta essas manobras de chin lift e head tilt, né? Além disso, as alterações anatômicas nas vias aéreas aumentam, né, o risco de aspiração e dessaturação rápida desse paciente, tá? Que mais? No entanto, o uso otimizado do ambu ou bolsa valvular máscara, né, e sucção, né, enquanto se prepara uma via aérea avançada, deve ser considerado, tá? Vamos voltar no slide anterior que faltou explicar uma coisinha, né? Então, né, se as compressões torácicas elas continuarem suficientes, né, mesmo depois do deslocamento lateral do útero, né, então esse procedimento que deve ser realizado por pessoal com treinamento em suporte avançado de vida, né, ou inclinação do paciente para a esquerda, 30 graus, né, com auxílio de uma cunha rígida, né, para dar uma sustentação, principalmente na região do quadril e tórax, tá? E aí a gente deve ativar imediatamente o departamento de emergência cesariana, né? Para que caso a gente precise fazer uma cesariana de urgência, tá? Então, na respiração, a gestante ela pode desenvolver uma hipoxemia muito rápida, tá? Por causa da diminuição da capacidade funcional residual do pulmão e do aumento da demanda que essa gestante possui, tá? Por oxigênio. Então, o volume de ventilação deve ser diminuído em função da elevação do diafragma, tá? Então, o socorrista deve então estar preparado para segurar toda essa oxigenação e monitorar a saturação do oxigênio atentamente,
tá? As compressões torácicas durante a circulação, né? Elas devem ser realizadas em uma região ligeiramente mais alta ou superior do osso externo, tá? Do que normalmente é recomendado. Então as compressões a gente sobe um pouquinho mais, né, para não ter nenhum tipo de comprometimento ao feto, certo? E dessa forma vai ajustar a elevação do diafragma com o conteúdo abdominal que ele é causado pelo útero gravídico, tá? O uso do desfibrilador automático, né, o externo DEA, em gestante, não existem estudos, né, que comprovem que ele não possa ser utilizado ou que cause algum problema ao feto, né? Então, seu uso é indicado, certo? E aí, né, a gente tem esse quadrozinho, esse resumo, né, de como a gente vai agir nesses pacientes que gestantes, né, que tiveram uma parada cardíaca. Então a gente tem de início o colapso desse paciente doente, né? A gente vai chamar ajuda, né, e verificar o paciente, sinais vitais, né? Se o paciente está respirando, se não está, né? Há sinais de vida, né? Se não, a gente vai imediatamente, né, chamar o pessoal da obstetrícia, né, estabelecer uma posição lateral esquerda para esse paciente. Então a gente permanece com 30 compressões torácicas para duas respirações, né? E um oxigênio adjunto a isso, né? A gente pode também considerar uma intubação antecipada para que esse paciente tenha um maior fluxo de oxigênio ser recebido, tá? Então isso deve ser sempre considerado, né? Aplicar as pás do DEA, né? E monitorar o paciente, né? Então a desfibrilação ela é sim indicada, tá? E aplicar o suporte avançado de vida, né? Quando chegar o pessoal especializado, né? No caso do serviço de emergência médica, né? Do hospital. Certo. Mas aí então os pacientes nos sinais de vida, eles sim têm sinais de vida. Então a gente faz o acesso ABCD, né? Reconhecer as possíveis causas, né? A gente vai iniciar com oxigenação, né? Monitorização desse acesso venoso desse paciente, né? Estabelecer aquela posição lateral, né? À esquerda com elevação de 15 a 30 graus, né? Ou fazer o deslocamento, né, daquele útero gravídico da paciente, tá? Com uma ou duas mãos, né? Chamar a obstetrícia de emergência, né? Que é o grupo médico que vai estar disponível no hospital, tá? E aí você vai deixar o paciente aos cuidados do pessoal da emergência obstetrícia, né? E possivelmente ele vai realizar o parto dentro dos 5 minutos de parada em curso, certo? E é isso, pessoal. É uma aula bem curtinha mesmo, que ela é só um complemento que ficou faltando da RCP em adultos, já que aquela aula tinha ficado muito longa, tá? Então, bons estudos a todos e a gente se vê na próxima semana. Um abraço a todos.